Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos iniciar mais uma aula de português? E o nosso assunto de hoje é romance de aventura. Vocês sabem o que é um romance? Romance é a forma literária pertencente ao gênero narrativo e que apresenta uma história completa, composta por enredo, temporalidade, ambientação e personagens definidos de maneira clara. É oriundo dos contos épicos e revela ações em conjunto com a distribuição de personagens ao longo da trama. Entre as características marcantes desse gênero está a proximidade com a realidade. Essas obras apresentavam lugares exóticos, situações extremas de sobrevivência, ações de grande coragem e inteligência, dentre outras que serviram de inspiração à ficção de aventuras. O romance de aventuras tem como objetivo contar aventuras de cunho fictício. O herói desse tipo de romance é, em geral, um personagem simpático, uma criança, um adolescente, um adulto, que é arrancado da sua vida cotidiana e se vê obrigado a confrontar circunstâncias extraordinárias, de grande perigo. Ele é capaz de dominá-las com certas qualidades: coragem, astúcia, inteligência, que muitas vezes ignorava possuir. Observem esta imagem. Observem os personagens presentes na cena. Como eles estão vestidos, o que estão fazendo, onde se encontram. Com base nas características do espaço e das personagens, vocês diriam que essa história se passa nos dias atuais? Observando os elementos que compõem a cena, vocês acreditam que essas duas personagens são os vilões ou os heróis da história? Essa cena ilustra a história de Robinson Crusoe, escrita por Daniel Defoe, E faz parte também do assunto que a gente irá ver hoje. Robinson Crusoe é uma história em primeira pessoa de um náufrago que acaba numa ilha lutando para manter-se vivo da maneira mais rústica, fazendo ferramentas, plantando e cuidando de animais. Não é nada fácil. Vamos então falar um pouco das características desse gênero textual. O romance de aventura tem como característica personagem, que é um herói ou um grupo que passa por grandes desafios em sua jornada. Os atos do personagem são extraordinários e fantásticos. O tempo em que acontece, os fatos se sucedem em ordem cronológica e em ritmo intenso. No decorrer da narrativa, os diversos conflitos por que passa o herói podem passar a sensação de o tempo passar mais rápido. E o lugar ou espaço em que acontece, devido à quantidade de desafios que o herói enfrenta, o número de lugares que ele percorre pode ser imensa. E o narrador? Não poderia faltar, não é? É o personagem que pode contar a própria história. Quando o personagem conta a própria história, nós chamamos de narrador-personagem. Ou pode ser aquele que conta a história que observa. Ele não faz parte da história. Nós o chamamos de narrador observador. Vamos então falar da estrutura. A introdução apresenta os personagens e o contexto para dar início ao conflito. O conflito, na narrativa de aventura, pode ocorrer diversos conflitos ao redor de um conflito central, como Moby Dick, como muitos conhecem, de Herman Melville. É que o grande desafio a ser enfrentado é a própria baleia,
Mas existem também outros desafios, como o próprio mar e as tempestades. E o desfecho, que é a solução do problema ou conflito, concluindo a narrativa. Vamos então para a nossa atividade de hoje. Pessoal, vocês farão a leitura de 2 textos, que é um romance de aventura, que é o fragmento 1 e 2, que estão apresentados nessas páginas do livro de português, tá? Logo em seguida, vocês irão responder algumas questões sobre os 2 textos, certo? E temos uma segunda atividade, onde vocês irão produzir um relato. Vocês irão escrever um relato contando um fato ocorrido na ilha em que Robinson Crusoe naufragou. Para isso, vocês terão que prestar bastante atenção na história de Robinson Crusoe e imaginar que você registrará essa aventura em um diário. Temos aqui as orientações para a produção. Imagine que você é Robinson Crusoe e que lhe aconteceu algo importante, um fato inusitado em sua aventura na ilha. Faça um relato do que aconteceu na forma de uma página de diário. Para criar esse fato, esse relato, você pode considerar em outras coisas a situação que lhe seria mais fácil encarar, mais difícil, aliás, aquilo que você desejaria enfrentar nessa situação, algo que viveria com prazer, alguma coisa que não poderia acontecer fora da ilha e a presença de um inimigo noturno. Usem a imaginação de vocês e façam uma belíssima atividade. Concluo a minha aula com essa frase: a força da mudança não está nas palavras, e sim nas ações. Até a próxima aula. Obrigada pela atenção.